Tudo bem com vocês, internautas? Então, oficialmente, esta é a minha primeira videoaula. Talvez por falta de tempo e oportunidade eu não tivesse começado antes, apesar de vários dos meus alunos já terem dito que eu precisaria estar fazendo essas videoaulas. Não agora, especificamente pelo momento em que nós estamos vivendo, mas por pura sugestão dos meus alunos. Mas agora, com maior necessidade ainda. Mas pretendo continuar, mesmo fora da situação em que nós estamos vivendo. Afinal, vamos lembrar aqui Fernando Pessoa. Navegar é preciso, viver não é preciso. Essa frase de Fernando Pessoa, que também ele dialoga com talvez um antigo romano do Império do século I a.C., que também citou essa frase: navegar é preciso, viver não é preciso. Eu estou dando um foco especial nessa frase, nesses versos de Fernando Pessoa, que aparecem em sua obra Mensagem, porque essa nossa primeira aula é para falar da origem da literatura brasileira. Mas daí vocês vão dizer, mas com um poeta português, Fernando Pessoa? Acontece que não é possível nós começarmos uma introdução de literatura brasileira sem antes falarmos e passarmos pela literatura portuguesa. Vamos voltar no que eu disse? Navegar é preciso, viver não é preciso? Desde os tempos dos primeiros impérios, as conquistas de outras terras e colônias e homens e escravos, a maior parte foi via mar, então a questão do navegar. E nós conhecemos a história do Brasil, conhecemos a história de Portugal, sabemos do nosso período enquanto colônia portuguesa. E aí a gente lembra sempre desse grande poeta Fernando Pessoa, que diz que navegar era preciso numa questão de necessidade, necessidade para os povos antigos. Viver não é preciso. Aí a palavra preciso já tem um outro sentido, que é de precisão, daquilo que é certo, definido, claro. E o momento em que nós estamos vivendo demonstra exatamente que na nossa vida muito pouca coisa é precisa. Precisamos fazer muito, mas estar preciso só com os nossos projetos não bastam. Então, por isso é preciso avançarmos no tempo. Nessas nossas próximas videoaulas de literatura portuguesa, eu gostaria de deixar claro, literatura brasileira, desculpa, lá vai eu com literatura portuguesa. É porque no começo vai ser mais portuguesa do que brasileira mesmo. Mas eu preciso deixar claro para vocês a minha linha de pesquisa, as teorias em que eu me embaso para fazer os meus estudos literários. Desde quando eu comecei a minha carreira como professora basicamente de literatura, mesmo sendo professora de língua portuguesa, lecionando disciplinas como estágio, mas assim, a minha paixão é a literatura e principalmente a literatura brasileira. Desde quando eu comecei a lecionar nessa área do ensino, que eu descobri algo em mim. O que eu descobri em mim? O meu gosto também pela história. E sempre a minha necessidade, a minha procura, a minha busca de estar caminhando lado a lado a literatura, a história da literatura, a linguagem, o texto e junto para tentar construir uma análise interpretativa, uma análise intertextual. Até que um dia eu descobri que tinha um crítico literário, que aliás morreu há bem pouco tempo, que é o crítico e escritor Antônio Cândido, brasileiro. Eu descobri que ele era o meu grande mestre, né? Que era aquele em quem eu de fato me embasava para realizar as minhas aulas de literatura. Antônio Cândido tem várias passagens que nesta aula, pelos slides, vocês vão encontrar uma de suas citações. Mas essa aqui eu gostaria de dizer. A linguagem literária enquanto síntese do movimento geral da história. Pessoal, eu aprendi muito história com literatura. E aprendi a literatura com a história. É muito importante essas duas áreas do conhecimento caminharem juntas. Com a literatura, eu descubro várias áreas do conhecimento pela vivência das personagens, pelo enredo, pelos conflitos, pelo espaço, pelo tempo em que essas personagens caminham.
tá? E além de Antônio Cândido, a gente vai ter um discípulo de Antônio Cândido, que é Roberto Schwartz, que ele vai dizer: a linguagem não se encerra em si mesma, mas formaliza elementos externos a ela. Ou seja, os nossos estudos literários não podem ficar presos, fixos apenas ao texto linguístico, mas sim aquilo que extrapola, aquilo que está fora do texto, principalmente o contexto histórico. Então, na nossa próxima videoaula, nós vamos estar falando mais especificamente de como começa essa literatura brasileira a partir da chegada dos navegantes, a partir do descobrimento do Brasil, né, de 1500, 22 de abril. Quando nós estudamos a literatura brasileira, e vamos ver que ela começa a ser escrita por portugueses e também por outros viajantes, historiadores que por aqui vêm, espanhóis, franceses, holandeses, alemães, nós vamos perceber também que a literatura, assim como a história, não é algo estático. Como assim? Não é que eu vou estudar a literatura brasileira e essa literatura estará didaticamente dividida em estilos de época, em escolas literárias, periodização literária, vocês vão encontrar vários nomes diferentes. Acontece que um escritor do século XX, um escritor do século XXI, ele também pode fazer a sua viagem no tempo e buscar elementos para a construção do seu texto em outros períodos, inclusive nesses períodos das navegações, nesse período do descobrimento do Brasil. Para a gente encerrar esta pequena videoaula, eu deixo um exemplo que liga o nosso século passado, que é o século XX, ao século XVI, que é o século das grandes navegações, século XIV, XV, e o seu grande apogeu no Renascimento no século XVI. Eu vou citar agora o nosso grande escritor, poeta, compositor de músicas, grande compositor da música popular brasileira, que é o Chico Buarque de Holanda. Em 1966, portanto na segunda metade do século XX, Chico Buarque escreveu um poema que eu amo esse poema, que é o poema Morena dos Olhos d'Água. Nesse poema, Morena dos Olhos d'Água, nós percebemos uma ambientação do final da Idade Média. Nós percebemos uma ambientação de personagens que habitam essa poesia, que apesar de ser um gênero lírico, traz personagens, traz um espaço, traz uma história. Quer dizer, é o gênero lírico, mas enquanto gênero textual, eu vou ter uma narrativa, eu vou ter uma declaração de amor, algo confessional que está ali ligado ao eu lírico, enquanto gênero lírico, porque é um poema, aliás, vai ser um poema escrito para ser depois tornar-se uma canção de Chico Buarque. Mas enfim, quando eu terminar de falar esse texto para vocês, vocês vão perceber, mas esse ambiente em que o Chico Buarque se inspirou para escrever esse texto não é o século XX. Trata-se de um homem e de uma mulher que pertencem a um outro mundo, pertencem a um outro século. Olhem bem para vocês verem. Morena dos olhos d'água, tira os teus olhos do mar. Vem ver o que a vida vale, o sorriso que eu tenho para lhe dar. Descanse meu pobre peito, que jamais enfrentou o mar, mas que tem abraço estreito, morena, com jeito de lhe agradar. Vem ouvir lindas histórias que por seu amor sonhei. Vem ouvir quantas vitórias, morena, por mares que só eu sei. O seu homem foi-se embora, prometendo voltar já. Mas as ondas não têm hora, morena, de partir ou de voltar. Passa a velha e vai-se embora, passa o tempo e vai também. Mas meu canto ainda lhe implora, morena agora, morena vem. Tá vendo só esse texto? Esse texto fala de um par romântico que lembra as navegações, que lembra aquele amado que partia e ia embora naquele navio e não tinha data para voltar. Era um outro tipo de isolamento social. Ele não tinha quando voltar, não tinha como mandar uma cartinha, não tinha como mandar e-mail, não tinha nada. Então era um período do tempo das navegações, dos tempos do descobrimento do Brasil. E a gente retorna com uma outra videoaula para falar como essa literatura brasileira inicia.